Você quer saber o que é planejamento, né? Você vê tanta gente falando sobre planejamento de obra. Pô, o que é planejamento? Você fala muito, planejamento. Tem que planejar. Tem que planejar pra obra não dar problema. Tem que planejar pra você não ter imprevisto. Tem que planejar pro orçamento caber dentro do bolso. E aí, gente, tanto planejamento que a gente fala, né? E pouco as pessoas vê falando exatamente o que você tem que planejar, como você tem que planejar. E isso é o que eu quero mostrar pra você nesse vídeo, tá? Então, eu vou falar aqui pra vocês, vamos direto ao ponto, né? Nada mais é do que você pensar à frente do que antes mesmo de acontecer. E aí você vai falar assim, pô, mas daí é óbvio. Planejamento é pensar à frente, exato. Só que se planejamento é tão óbvio, e é tão, aquilo, uma coisa tão fácil de entender, por que você não planeja? Por que você fica postergando esse ponto? E aí é onde eu entro, né? E aí é onde abre margem para maus profissionais entrar e bons profissionais se destacar, tá? Vou puxar minha sardinha aqui, vou falar um pouco de mim. Cara, eu planejo muito a obra, muito a obra. Por isso que quando a gente faz obra e reforma no formato turnkey, que é o famoso chave na mão, a gente se destaca no mercado dos concorrentes. Edson, mas eu fui ver, eu já pesquisei, é um planejamento caro, né? Contratar esse tipo de serviço é difícil, não é para todo mundo. Concordo, gente, realmente. Contratar o serviço TNQ não é para todo mundo. Mas é para quem dá valor ao seu dinheiro, para quem dá valor ao seu procedimento. Por quê, gente? Porque quando eu planejo toda a obra sai exatamente como estava no papel, como foi transcrito no papel, qual é o erro, a maior dor, vamos colocar aqui, não é o erro, a maior dor quando você faz obra. Você começar com um orçamento e terminar com outro. Você começar com um prazo e terminar com outro. Você começar com uma expectativa, terminar com outro. Eu tava vendo aqui esses dias, né? Até apareceu um corte pra mim, os caras falando sobre obra. E aí eu vou ver se eu acho, se eu achar, vou colocar aí na tela aí, de um corte, de um podcast que um comediante foi, né? E aí ele falou, né, que sentiu que a obra, cara, é nada do que ele era que ele esperava. Então, no final, ele não esperava nada. É tipo assim, o banheiro, chuveiro eu queria nessa altura. Mas ficou nessa. Não, tudo bem, eu lavo a canela. Ficou brincando. Se eu achar, vou colocar aí na tela. Se não, peço desculpa se eu não achei esse corte, tá? Pode ser que tá abrindo da strike, né? Então, vamos saber, né? Uma coisa que eu percebi as pessoas se frustram muito na obra, porque quando elas começam, minha mulher, por exemplo, ela tem o prazo na cabeça, eu quero que termine nesse tempo, o preço que eu quero que custe e o jeito que eu quero que a casa fique na sua cabeça. Assim. Nada. Nenhum dos três, nenhum dos três vai funcionar. Não vai ser o preço. E muito bem no jeito que você queria, entendeu? Tudo vai mudando, você vai adaptando e vai se acostumando. Não, mas eu queria era assim mesmo. E aí, o que acontece? O que eu percebi? Como eu tirei todas as preocupações da minha cabeça, eu não tenho nenhum objetivo, entendeu? Então eu não tenho nem o prazo, nem o preço, nem a forma. Então nunca vai dar errado, entendeu? A casa não ficou do jeito que você queria. Eu não queria de jeito nenhum. Entendeu? Então, tá tranquilo. Mas o chuveiro tá embaixo. Aí você toma banho agachado, entendeu? Você lá começa lavando a canela. Você faz esse tipo de... eu me adapto à casa ao jeito que ela tá. Eu não fico querendo que a casa seja... boa. Mas enfim, gente, o planejamento, teoricamente, é só pensar à frente do que você vai fazer. E planejamento, gente, qual é essas etapas, né? O que deixa um planejamento eficiente, né? Aí eu até anotei aqui, né? Tô olhando aqui pra minha colinha. O planejamento que deixa uma coisa eficiente, gente, é uma definição de projeto, mas antes do projeto é ter definido o valor da sua obra. Isso é essencial. Coloque isso na sua cabeça, que aí é onde o seu planejamento vai dar certo. Qual é a sua expectativa financeira? Tô disposto a gastar 100 mil, 2 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, enfim. Qual é a sua expectativa financeira? Então eu não tenho expectativa financeira, já começou errado. Mas eu tenho muito dinheiro. Cara, você tem muito dinheiro mesmo. Já que você tem muito dinheiro, você não vai querer rasgar seu dinheiro, né? Você não vai querer jogar dinheiro fora. Então, planejamento. Você tem pouco dinheiro? Aí sim, planejamento mega eficiente, tá? Então, primeira coisa, ter valor na cabeça. Segundo ponto, projeto. Terceiro, cronograma. Quarto, ter orçado todos os pontos, né? E quinto, né? Ter uma pessoa para fazer a gestão de tudo isso, conversar, tá? Então, a pessoa, ou falando assim, parece até fácil. Cara, você olha aqui e você fala assim, não, Edson, você tá brincando. Isso daí é ridículo, cara. Pô, isso daí eu já sei. Nossa, cara, não, vou sair do vídeo. Não tem lógica, você tá falando mais do começo. Cara, só que assim, qual é o problema de você seguir esses pontos, né? E aí a pessoa pensa que o planejamento é só esses pontos. São esses 5 pontos. Pronto, acabou, legal, tchau. Dá o like, o dislike e vou pro próximo. Mas não. Eu tô falando isso pra você porque é mais do que isso, tá? O planejamento, você tem que pensar em todas as situações. Tá? Então por isso que eu falo que um planejamento, quando você está falando de uma obra, de uma reforma, tem que ser criada por quem já atua na área. Desculpa, Edson, mas eu consigo planejar bem. Sério, você consegue? Você já fez reforma daquela forma que você vai fazer? Você já construiu dessa forma que você já vai construir?
Provavelmente você pode ter feito isso uma vez na vida. O engenheiro faz 10, 15, 20 vezes isso ao ano. Não na vida, ao ano. Vamos por eu mesmo tenho 12 anos de profissão. Em 12 anos de profissão, gente, tranquilamente eu posso falar que eu já construí e reformei mais de 100, 150 vezes, tá? Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco mais de experiência de uma pessoa que reformou uma vez, concorda? Mas enfim. Então, o que acontece? Quando eu faço o planejamento com o meu cliente, o que eu falo? Falo assim, ó, fulano, tá aqui, você tá me contratando, a sua obra provavelmente pode dar esse problema. Se der esse problema, a gente tem essa ação. Então, se você tem esse problema, eu tenho essa ação. Se tem, aí, por exemplo, deu outro, vamos colocar pingo nos is. Ó, deu problema na sondagem lá, a gente calculou que ia ter o raio da estaca, teria um raio ali de profundidade de, 5 metros, acabou dando 7. Se der 7, a gente faz isso. Se a estaca bater numa pedra em 3, nós faz isso. Eu coloco todos os cenários pra ele. Ele precisa tá lá na obra pra saber disso? Não, não precisa estar lá na obra pra saber disso. Mas eu já dou a diretriz pra ele falando assim, ó. Ele vai chegar lá, pô, mas cara, a gente não ia fazer isso daqui? Não, opa, verdade. Então, se você tá fazendo isso, com certeza deu erro nisso. Porque ele já tá sabendo o que já tá acontecendo. E aí que tá o problema. As pessoas não fazem isso. Cara, eu fico louco. Aí eu fico louco. A pessoa assim, tá bom, pô, você vai esperar dar o problema, você vai lá, deu problema, agora o que eu vou fazer? Caramba, meu amigo, já tem isso em mente. Ó, furei o cano aqui, primeira coisa que eu vou fazer, já deixa o registro lá, um ponto de agulha. Se eu pegar um cano aqui, fecha lá. Se eu tô fazendo a fundação aqui, o barro é fraco, já vamos fazer isso. Tô fazendo a caixaria. Se estourar a forma, pode acontecer, ninguém é perfeito, já faça isso. Deu problema na água, faz aquilo. Deu problema nisso, faz isso. Então, é pensar à frente. E isso é onde você consegue consolidar todos os erros de obra. E aí é onde você vê país de primeiro mundo, país que planeja executar coisas assim, ó, no estralar de dedos. Em coisa impressionante, coisas astronômicas. O maior exemplo que eu dou, gente, é quando teve aquela doença, né, que parou o mundo. Não posso falar o nome aqui porque já sabe que também trava, né, não compartilha. Mas quando deu aquela doença, que a China tava fazendo um hospital a rodo, gente. E tem vídeos, eu não sei se eu vou achar esse vídeo, né? Mas de várias retroescavadeiras trabalhando simultaneamente numa terraplenagem para fazer uma alicerce ali para construir um hospital rápido, de campana. O hospital ficou pronto em menos de 3 meses. Um hospital ficou pronto em menos de 3 meses para atender populações chinesas, que você sabe que lá é muita, muita gente, é bilhões de pessoas. Então, imagina o planejamento daquilo. E quando eu falo planejamento, é exatamente isso. Você pensar à frente, você ter todo mundo coordenado, tá? Então, quando a pessoa chega para mim e fala, Edson, eu fiz um bom planejamento. Tá, qual é o bom planejamento? Eu fiz um bom planejamento financeiro. Legal, já é um ponto. Você já entrou sabendo que você pode gastar X na fundação, X na estrutura, X na alvenaria, acabamento e assim por diante. Mas isso é um dos pontos. Não significa que isso é a solução de tudo, tá? Então tenha atenção a esse pequeno detalhe, tá? Então quando você for fazer o planejamento, pense em todos os pontos. Então quando você for contratar um profissional, beleza, você tá conversando ali com ele, aí ele vai falar assim, como você faz o planejamento? Aí ele vai falar assim, faz o planejamento físico e financeiro. Beleza. Isso é para te entregar, físico e financeiro. E de execução, como que você faz o planejamento? Aí eu vou dar o exemplo quando eu chego. Falo assim, chegando no projeto estrutural, eu vou fazer a análise e vou já tomar as diretrizes ali do que se der problema nisso, o que a gente vai fazer. Se der problema naquilo, o que a gente vai fazer. Pra, quando acontecer, não tiver aquele disse-me-disse, eu achei que era isso, achei que era aquilo, e no final não resolveu nada. Quando eu na minha empresa, a gente pega pro cliente e fala assim, a gente trabalha no formato TK, né? O cliente praticamente não pisa na obra. Só que ele tem que saber o que tá acontecendo na obra dele. A gente fala pra ele, a gente vai fazer dessa forma, desse jeito. Se der esse problema, a gente vai ter que desembolsar X dinheiro. Se der esse outro problema, a gente vai ter que desembolsar esse dinheiro. Se não der nenhum problema, a sua obra vai ficar nesse valor. Se der algum problema nesses pontos que eu te falei, a obra vai ficar nesse valor, entendeu? A gente já deu todos esses pontos. Então, no melhor cenário, ele já vai saber quanto que ele vai gastar. No pior cenário, ele já vai saber quanto que ele vai gastar. Cara, é lógico que pode acontecer uma coisa fora da curva? Pode acontecer. Cara, vinha uma enxurrada, o terreno era uma clive, fez uma vala, cara.
enfim, não sei, né? A gente não tem como prever 100%, mas planejamento é prever os problemas, tá? É uma coisa que uns caras falam, né? Que é a realidade, gente. É você chegar com um pepino, literalmente, e já chegar com 2 ou 3 soluções pra solucionar esse pepino. Tô com o problema aqui, ó. Tem essa solução, essa e essa. Qual você quer seguir? Pronto, cara. Muitas vezes, a solução, aí você vai quantificar quanto que vai ficar cada uma delas. Mas você aparecer com um problema, você já tem a solução. Ou você já pensar lá na frente, ó, se a gente atrasar isso, a gente adianta nisso. Se adiantar nisso, se acontecer tal coisa aqui mais pra frente, tá tranquilo porque a gente já adiantou nessa parte. Então, é prever soluções, tá? Então, um maior exemplo, quando você faz uma fundação da sua casa, por que você já impermeabiliza? Porque você já sabe que a água pode entrar na sua casa, né? Ela pode entrar dentro junto com as paredes, ou estragar a sua parede. Então você tá pensando na frente. Isso é um pequeno exemplo de como as coisas funcionam, tá bom? Então quando você for fazer, toma cuidado com isso, tá? Planejamento é esse ponto, tá? E aí você deve estar pensando, pô, mas e aí? Como que eu faço para ter um bom planejamento na minha obra? Gente, eu também presto um tipo de consultoria para os meus clientes, né, através da minha empresa, que é a Trilhamos Arquitetura e Engenharia, de planejamento, né? Muitos clientes não conseguem fazer a obra comigo porque eu preciso estar presente, né? Não diariamente, mas sempre estar ali junto, do lado, para ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que está certo, o que está errado. E quando a gente faz isso, e por ter o país ser gigante, né? Você não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então o que acontece? Chega clientes para mim e fala assim, Edson, ó, gostei do seu conteúdo, quero saber como que funciona, como que eu posso melhorar minha obra. E aí eu dou essa consultoria para essa pessoa, falo assim, ó, vamos faz o seu planejamento com o seu engenheiro assim assado. Muitas vezes, até alguns proprietários, eles entram em contato comigo, nós faz uma consultoria online ali, oriento eles, e aí sim, eu sento para conversar com o engenheiro dele, que vai executar a obra, para saber qual é os planos. E já colocar ali, eu falo, cara, vamos fazer isso. Tem muitos que não gostam, tem engenheiro que não gosta, fala assim, pô, tá de tiração com a minha cara, tá falando que eu não sei fazer o negócio. Cara, é a realidade, gente. Tá? Não é que eu tô menosprezando a pessoa, eu dou risada, gente, porque eu tô lembrando das coisas que já apareceu pra mim, tá? Mas isso não significa que o cara é um mau profissional, pelo contrário, ele é um ótimo profissional, tá bom? Mas é isso, tá? Deixei muito claro, foi um vídeo curto, explicando pra vocês exatamente em detalhes. É lógico que um videozinho aqui de 2, 3 minutinhos, né? Aqui no nosso caso aqui já vai praticamente dar 15 minutos, não vai solucionar todos os seus problemas. Mas se você quiser que eu te ajude a solucionar a grande maioria, entre em contato comigo aí. Vou estar deixando o meu Instagram na descrição. Me chama lá no direct, que eu vou dar toda a atenção possível pra você. E que você quer saber mais, tá? Pode procurar, falar lá comigo, manda mensagem. Quer conversar comigo? Gente, tô à disposição. Beleza? Valeu e até a próxima.